E essa hora de nós tomarmos uma posição. Tome uma posição diante de Deus. Você tem um novo nome quando você aceita Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, padrões e circunstâncias, elas criam estruturas. Mas somente decisões e posturas levantam um edifício. Tem pessoas que estão na estrutura. Eles não conseguem visualizar o prédio inteiro. Eles ficam presos. Como Jabes poderia ficar preso, não ter estrutura familiar nenhuma, ser o último dos seus irmãos. A Bíblia não fala se ele tinha um defeito, qual o problema, mas ele tinha um problema. E ele superou e foi o mais nobre. Pode-se dizer, foi o mais rico, foi o mais inteligente. E mesmo tomando as suas posições difíceis ou impossíveis, ele não negou a sua fé, ele teve as suas ações. Padrões e circunstâncias, elas criam estruturas. Mas somente decisões e posturas levantam um edifício. Tem pessoas que estão na estrutura, eles não conseguem visualizar o prédio inteiro. Eles ficam presos. Como Jabes poderia ficar preso, não ter estrutura familiar nenhuma, ser o último dos seus irmãos. A Bíblia não fala se ele tinha um defeito, qual o problema, mas ele tinha um problema. E ele superou e foi o mais nobre. Pode-se dizer, foi o mais rico, foi o mais inteligente. E mesmo tomando as suas posições difíceis ou impossíveis, ele não negou a sua fé, ele teve as suas ações persistentes. Não desista na primeira caída, não desista no primeiro tropeço que você der. Às vezes as nossas pernas cansam, mas a nossa visão está lá na frente. Fique com a sua visão lá na frente, alcance o futuro. Não fique preocupado com a sua canseira, não. As suas pernas elas vão alcançar a sua visão, ela vai chegar lá junto com você. Seja visionário, seja persistente. Olhe aquilo que ninguém está vendo e fala, opa, aqui tem uma coisa boa. Essa é uma grande ação. E está ouvindo essa palavra hoje, Deus ele quer mudar o seu nome. Não o seu nome físico, né? Deus quer mudar o seu nome como história, como identidade, como personalidade. Ele quer tirar tudo de dentro de você. Você é um potencial que você não imagina quem você é. Possivelmente eu estou falando com futuros pastores, posso estar falando com o futuro presidente da República, eu posso estar falando com o futuro embaixador, eu posso estar falando com um excelente jogador de futebol aí. Existem sonhos. Sonhos são para ser vividos até o último momento, o último fôlego da nossa vida. Enquanto estivermos respirando, nós aí estamos garantindo a oportunidade de sermos alguém. Tudo isso é prioridade. Nós estávamos falando aqui, né, sobre esse ser cristão que é ser e não ser, é se esconder em ser. Você tem que se priorizar em ser cristão. Você tem que priorizar em não perder os seus costumes, os seus princípios. Então o cristão ele não adianta se esconder. Você lembra de Pedro? Ah, você é o cara que andava com Jesus. Não. Você é o camarada que andava. Não sou eu não. E não teve como se esconder. Eu sempre que brinco que Pedro foi o cara que passou tudo e todas. Ele foi o cara que negou Jesus. Jesus falou que Satanás estava com ele. Ele arrancou a orelha do soldado. Jesus falou para ele pescar e falou, eu vou diante da sua palavra, porque se dependesse de mim eu não ia. É basicamente isso que Pedro disse. Mas quando aquele homem abriu a sua boca para pregar, meu irmão, almas se converteram, que foi uma loucura, porque ele não teve vergonha. Padrões e circunstâncias, elas criam estruturas, mas somente decisões e posturas levantam um edifício. Tem pessoas que estão na estrutura, eles não conseguem visualizar o prédio inteiro. Eles ficam presos. Como Jabes poderia ficar preso, não ter estrutura familiar nenhuma, ser o último dos seus irmãos. A Bíblia não fala se ele tinha um defeito, qual o problema, mas ele tinha um problema. E ele superou e foi o mais nobre. Pode-se dizer, foi o mais rico, foi o mais inteligente. E mesmo tomando as suas posições difíceis ou impossíveis, ele não negou a sua fé, ele teve as suas ações persistentes. Não desista na primeira caída, não desista no primeiro tropeço que você der. Às vezes as nossas pernas cansam, mas a nossa visão está lá na frente. Fique com a sua visão lá na frente, alcance o futuro. Não fique preocupado com a sua canseira, não. As suas pernas elas vão alcançar a sua visão, ela vai chegar lá junto com você.
Seja visionário, seja persistente. Olhe aquilo que ninguém está vendo e fala, opa, aqui tem uma coisa boa. Essa é uma grande ação. Precisamos ser cristãos. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos ser cristãos. Precisamos carregar o nome do Evangelho de Jesus Cristo. João 3,16 fala isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Para você processar sua fé em Cristo Jesus, é uma grande oportunidade de você mostrar quem você é para o mundo. Você que gostou, se inscreva, dê um like, comente, compartilhe. Que essa palavra possa ser levada a várias pessoas, a vários corações e que você seja edificado com ela.